Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Uma palavra bem breve e rápida, né? Muitos falam que você tem que obedecer o homem, né? O pastor, seja quem for. Se o pastor, seu pai, sua mãe, seu irmão estiver fora da palavra de Deus, não obedeça a ele. Não obedeça. Por quê? Porque primeiro temos que obedecer a Deus, né? Porque muitos falam, não, você tem que obedecer o pastor. Nem que seja certo ou errado, ele é o pastor. Nem que esteja roubando, matando, mas ele é o pastor. Meu, quem fala isso não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver? Olha o que o apóstolo aqui, Pedro, falou. E ele estava na prisão. O anjo tirou ele da prisão, ele foi pregar lá no templo. E depois, o que aconteceu? As autoridades não queriam que ele pregasse, né? Que eles mataram Jesus, né? Foi eles que mataram Jesus também, né? E os nossos pecados. Mas veja bem o que aconteceu. Pedro falou o quê? É Atos 5:29, fala assim. Mas você lê o anterior depois, porque, né, para você ver que você não pode obedecer. Se o homem está fora da palavra, qualquer um, não obedeça, obedeça a Deus. Olha aqui, Atos 5:29, olha o que diz. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedecemos a Deus, depois a autoridade humana. Então, assim, a Bíblia está sendo bem clara, né? E ele estava na prisão, né? Os anjos tirou ele da prisão, eles pregaram, voltaram ele para a prisão e depois, né? Aonde Gamaliel chegou, você vai ver toda a história. Então, assim, homem de Deus, mulher de Deus, ele tem que obedecer a Deus. É igual que Deus está me dando, né? Então, Deus dá sobre o dízimo, não existe para gente gentil, né? Esses é para os judeus, nós vivemos pela fé, pela graça. Mas, enfim, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, continua aí. Deus dá o dízimo. Quem dá o dízimo não vai subir no arrebatamento. Mulher, cabeça da igreja, né? Quem está sobre isso está sobre maldição. Batismo é errado, também não vai subir no arrebatamento. É tudo que Deus está me dando. Então, assim, e dentro da palavra. Quem tiver dúvida, venha e eu mostro dentro da palavra, né? Então, assim, é hora de arrependimento. Vamos nos arrepender e parar de ser arrogante e querer ser mais do que a Bíblia. Que muitos ficam falando, você tem que obedecer o pastor. A maioria não sabe nem qual foi o meu chamado, qual foi o seu chamado. Então, assim, quando você souber qual é o chamado daquela pessoa, aí você fala. Senão Jesus também tinha obedecido todos os fariseus. Por que Jesus não obedeceu os fariseus? Né? Então tem que ficar aqui para meditar. Você não sabe o chamado do seu irmão, é melhor que você não peque cada vez mais. Então tem que fique essa alerta aí para cada um de nós, né? Para que não venha pecar mais ainda e ter mais coisa ruim na própria casa, né? Sem a pessoa nem saber, ele achando que é Deus, mas não é Deus. É que você está se levantando contra uma pessoa que Deus levantou, né? Então nunca se levante contra uma pessoa que Deus levantou. Conheça a história dessa pessoa primeiro. E veja se ela está pregando dentro da Bíblia, né? Que tudo que eu falo está dentro da Bíblia. Então, que Deus abençoe de cada um, em nome de Jesus. Amém.